Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 11 de março de 2024, o calendário mais curto hoje depois de um domingo agitadíssimo. Vamos começar aqui a nossa semana com os melhores palpites e prognósticos dos jogos da NBA. Lembrando que aqui no Sexta de Trade a gente sempre se baseia em números e estatísticas para passar as nossas análises para vocês e mais do que isso, a gente sempre dá uns pitacos, dicas aqui para vocês pensarem, cara, faz sentido operar com isso aqui, independente da gente dizer se é uma tip ou não. Então, já vai deixando o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes, como sempre, nesse vídeo de hoje. É só clicar no botão de joinha que está aqui embaixo, não custa nada e ajuda muito a gente. Se inscreve no canal e também conheça o nosso grupo VIP aqui do lado, R$30 o valor mensal ou R$60 para ficar até o final da temporada com a gente. E você vai adquirir todos os nossos guias e e-books já lançados, tips exclusivas com odds superiores e também todo o material que virá pela frente. Não só da temporada 23-24, que se encaminha para o final, mas também da temporada 24-25, conteúdo de pré-temporada para a próxima temporada vai ser lançado nos próximos meses para quem fechar esse plano de R$60. Beleza? Lembrando que esse valor é promocional e as vagas para esse nosso grupo VIP da temporada completa são limitadas, então corram. Vamos começar aqui com Pistons e Hornets. Aqui a gente tem um jogo de dois times ruins. Eu não gosto de confiar em time ruim e não gosto de depender somente da ruindade do meu adversário. Então é um jogo bem complicado aqui para a gente encontrar algo que de fato seja interessante. O Detroit é uma das piores defesas da NBA, mas também um dos piores ataques. E os Hornets vêm se defendendo muito bem recentemente, da mesma forma que eles também são terríveis no ataque. Porque eles vencem 4 dos 5 titulares que eles começaram a temporada, seja por lesão ou seja porque foram trocados. E também eles vêm aí sem o principal sexto homem, PJ Washington, que também foi para o Dallas Mavericks, não faz mais parte desse elenco. Alguns jogadores que chegaram também não estarão disponíveis, dentre eles o Seth Curry, mas acima de tudo a gente está falando de um jogo que, apesar de ter grandes chances de ser under, é um jogo que, repito, não dá para a gente depender, né, de defesas ruins. Então a gente vai tentar encontrar algo que foi padrão dentro dos jogos do Charlotte Hornets, investir em um ala pivô do time adversário, do time da casa. Apesar de eu não achar o Isaiah Stewart um talento muito grande, é um jogador com encaixe suficiente para fazer mais de 7,5 pontos nessa partida, e aí a gente vai duplar com outro jogo que acontece no final dessa noite, vitória simples do Boston Celtics, fechando essa duplinha aqui de 1,56. Por que a gente acredita nisso? Bom, o Isaiah Stewart nos últimos 15 jogos teve 12,4 pontos de média, inclusive é um jogador interessante para vocês ficarem de olho nos rebotes, ou então pontos mais rebotes dele também, e é um jogador que fez 11 pontos no último encontro contra os Hornets, com 50% de aproveitamento nos seus arremessos de quadra e 50% nas bolas triplas também. Se a gente for olhar aqui o Isaiah Stewart no Matching Pros, se a gente baixar aqui as linhas dele para 7,5, a gente vai ter um jogador que conseguiu superar essa marca em 13 dos últimos 15 jogos que fez, o que também é muito interessante. Quando a gente olha aqui para jogadores de sua posição, né, esses alas ou alas de força que enfrentaram recentemente o Charlotte Hornets, todos os últimos 10 conseguiram superar essa marca dos 7,5 pontos, tendo feito todos pelo menos 14 e mais do que isso, 4 dos últimos 5 foram over em suas pontuações. A gente está se apegando muito a essa posição contra esse adversário, porque em diversos recortes a gente tem o Charlotte Hornets sofrendo para essa posição. Eles estiveram ali quase entre os 10 times mais vazados para jogadores dessa posição nos últimos 7 jogos. Nos últimos 15 jogos eles foram ainda mais colocados ali no topo, né? Foram o 7º time mais vazado para jogadores dessa posição, e nesse recorte de 15 jogos eles também foram o 4º que mais sofreu bolas de 3. Nos últimos 30, eles também estiveram entre os times que mais cederam pontos para jogadores dessa posição, ficando na 6ª posição. E claro, o Isaiah Stewart ele não é um jogador com tanto volume de jogo assim. Porém, é um jogador que desde a saída do Bogdanovic, a tendência é que ele seja mais participativo dentro das ações ofensivas do Detroit Pistons, que joga em casa hoje também. Ele é um jogador que tem uma ótima minutagem, né? Ele tem aí diversos jogos com 30 minutos ou mais, o que também é muito positivo para essa nossa tip. E se a gente for pegar aqui a linha de 7,5 pontos, ele conseguiu superar nos últimos 4 confrontos consecutivos contra o Charlotte Hornets. Beleza? Então esse é o jogador que eu ficaria de olho e faria combinado ali com a vitória do Boston, que enfrenta o Portland Trail Blazers, que nos últimos 15 jogos perderam 12 e venceram apenas 3. Venceram aqui o Toronto Raptors
no overtime, na prorrogação, e venceram também o péssimo Memphis Grizzlies 2 vezes. Então não são vitórias aí que empolgam, e mais do que isso, eles vencerem 2 vezes consecutivas, principalmente enfrentando agora um dos melhores times da NBA, as chances não são muito grandes. A gente tá falando de um Blazers que joga como mandante e de um Celtics que tem diversas dúvidas. O Porzingis é a única certeza de que não vai jogar. Porém, é um elenco bem profundo. Se a gente tiver pelo menos um Tatum ou Brown em quadra, eu acredito sim na vitória do Boston Celtics. Claro, quanto mais desfalques, mais chance vai ser essa vitória. Mas eu acho que ela deve vir porque o rival é muito ruim. O Boston Celtics é melhor do que seus adversários em diversas categorias. E a gente também está falando desse que é o terceiro melhor visitante de toda a NBA. De um time que fora de casa marca o segundo maior número de pontos de toda a liga. E a gente também está falando de uma defesa que, jogando como visitante, é de top 5, então eles são excelentes em diversas categorias. Outra coisa que eu ficaria de olho ali, caso vocês queiram operar, é em relação à pontuação do Boston, que sim, caso vocês queiram trabalhar somente aqui com o Boston Celtics, tentar duplar ali uma vitória deles, com uma pontuação acima de 108,5 pontos, eu também acho que é bem interessante. Aí a gente não fica dependendo ali do Isaiah Stewart, que a gente sabe que é um jogador que pode decepcionar. Então, fica aqui uma segunda sugestão. Boston vencendo e marcando mais de 108,5 pontos. O Portland Trail Blazers, se a gente for pegar aqui a linha de pontos cedidos para os seus adversários, nesses 15 jogos mesmo que a gente recortou, a gente pode ver que a gente está falando de um Portland que sofreu muitos pontos. Eles sofreram 108 pontos ou mais, considerando esses 15 jogos recortados, em 10 deles. Eles não sofreram para o Miami, Memphis, Charlotte, Pelicans e Memphis. Só que tirando os Pelicans, se a gente for olhar aqui, foram ataques muito ruins que eles enfrentaram. Quando a gente pega aqui o recorte de eficiência ofensiva por 100 posses, o Memphis é o pior ataque da NBA. O próprio Portland, né, inclusive, é o terceiro pior, então a chance do Boston vencer é ainda maior. Quando a gente fala aqui de Miami Heat, a gente também está falando de um dos 10 piores ataques por 100 posses de bola da liga. E para finalizar, o Charlotte Hornets, que também é um dos 3 piores ataques que a gente tem na NBA, então é muito mais compreensivo a gente ver o Portland não sofrendo tantos pontos contra esses rivais, porque eles tiveram um calendário favorável em até certo ponto que pode enganar a gente, mas eu acredito que o Boston deva superar essa marca hoje sim. E se a gente for fazer o mesmo recorte de 15 jogos aqui do Boston Celtics, a gente pode observar que eles conseguiram superar os 108,5 pontos em 13 das 15 partidas recortadas, ficaram por muito pouco ali contra os Lakers e contra os Cavs. A gente está falando de uma das melhores defesas da liga nesse momento, a terceira melhor. Então também é compreensível que eles não tenham conseguido pontuar tão bem assim. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar aqui a respeito da próxima partida. Bulls e Mavericks, o jogo entre Cavs e Suns, a gente vai deixar análise exclusiva para o nosso VIP. Para essa partida, a gente acredita na vitória do Dallas. Por mais que eles joguem como visitante, eles são superiores em muita coisa ao Chicago Bulls, que vem ainda sem o Zach LaVine mais uma vez, enquanto que o Dallas aí está praticamente, ou pelo menos com seus titulares todos à disposição, caso o Dereck Lively não jogue. Ele quer dúvida, o Dallas Mavericks tem bons reservas para ele, jogadores de nível muito próximo, pelo menos depois das trocas que eles fizeram. Bom, se a gente for olhar aqui o Chicago Bulls nos últimos 9 jogos em casa, eles venceram apenas 6, um deles foi contra o péssimo Memphis Grizzlies. Isso mostra que eles não são um grande mandante assim. E mais do que isso, a gente está falando de um Chicago Bulls que não tem grandes resultados em geral na temporada. Se a gente for colocar aqui um filtro deles jogando dentro de casa, a gente está falando aqui, né, de um dos 10 piores mandantes da NBA em relação a resultados. Ofensivamente falando, jogando dentro de casa, a gente está falando de um Bulls que é um dos 10 piores ataques. Mas agora falando do Dallas Mavericks jogando como visitante, a gente está falando de um bom visitante, de um dos mais interessantes que a gente tem na NBA. É um visitante que está entre os 10 melhores da liga. Em relação à eficiência ofensiva jogando fora de casa, eles são quase um dos 10 melhores que a gente tem na NBA. E o Dallas também tem os melhores jogadores em quadra para essa partida. O Chicago Bulls venceu apenas 3 dos últimos 9 jogos como mandante. Eles venceram apenas o péssimo Memphis Grizzlies e aí tiveram vitórias interessantes, mas todas na prorrogação, contra o Minnesota e contra os Cavs. Ou seja, eles estiveram à beira ali, né, de uma derrota sempre no tempo normal. Outra coisa que a gente também pode e deve destacar para essa partida é que é muito mais fácil o Dallas Mavericks ferir os Bulls do que os Bulls ferirem os Mavericks. O Dallas sofre acima de tudo no garrafão, no centro,
para pivôs e ala pivôs, só que a gente está falando de um Bulls que vem jogando com 4 armadores na escalação. O Vucevic é o único jogador de garrafão que pode machucar esse time do Dallas, e sinceramente eu considero muito pouco. Enquanto que o Dallas pode ferir ofensivamente esse Chicago Bulls, porque os Bulls é o segundo time que mais sofre bolas de 3 por jogo em toda a NBA, e o Dallas é um dos times que mais arremessam do território triplo em toda a liga. Eles gostam muito desse arremesso e o Luka Doncic atrai muito a marcação. O Chicago Bulls é o time que mais sofre pontos de 3 para jogadores da posição do Kyrie Irving, então fiquem de olho nesse jogador, e eles também são um dos times que mais sofrem bolas de 3 para jogadores da posição de power forward, e o PJ Washington é um ala pivô que gosta de arremessar, e para jogadores da posição de centro, eles também são dos 10 que mais sofrem. Então o PJ Washington, quando ele jogar de pivô, ele pode espaçar a quadra e também ajudar o Dallas a produzir, e produzir muito bem. Beleza? Então, repetindo, o Dallas tem muito mais chance de ferir o Bulls do que os Bulls feririam os Mavericks. Não vai ser uma entrada que vai bater com facilidade, mas que tem muito potencial. E agora vamos para a minha preferida da noite até aqui. A gente está falando de Spurs e Warriors, um jogo no qual eu acredito em um over. O mercado deu linhas muito baixas, o Stephen Curry está de fora, vai fazer falta, e o Wembanyama é dúvida. Mas se o Draymond Green, que é dúvida, não jogar, melhor ainda para nossa time, porque as duas defesas vão ficar bem fragilizadas. E bom, qual que é o nosso palpite para essa tip? Como eu disse para vocês, o mercado trouxe linhas bem baixas, né? Então a gente vai se aproveitar e vamos aqui de mais de 222,5 pontos totais para essa partida, com base nessa seguinte argumentação. Nos últimos 9 jogos do San Antonio Spurs, a gente teve 223 pontos feitos somados entre as equipes, ou mais nos últimos 2 consecutivos. A gente ficou por 1 contra o Indiana Pacers, mas a gente ficou a mais contra o Oklahoma City Thunders, Jazz, Lakers e Sacramento, ou seja, na grande maioria desses jogos superamos essa marca, ficando abaixo em 3 desses 9, contra o Minnesota, Indiana e contra o Houston também. Contra o próprio Golden State Warriors, recentemente eles se enfrentaram e tivemos 239 pontos na partida. O Golden State, nos últimos 10 jogos como visitante, sofreu 115,2 pontos, é um número bem alto. E também, nos últimos 2 consecutivos, superamos essa marca de 222,5 e também superamos em 80% dessas partidas fora de casa esses 222,5 pontos totais. A gente acredita nessa boa possibilidade dos Warriors pontuando bem, porque é um dos times que mais arremessam de 3 na liga. O San Antonio é o 4º time com pior aproveitamento em defesa de território triplo que a gente tem na NBA. E a equipe dos Warriors jogam com uma formação muito baixa, principalmente quando o Draymond Green está em quadra. Isso facilita pontos no garrafão do adversário, né? Se o Wembanyama jogar, ele vai ter ainda mais facilidade de produzir e ajudar essas linhas a serem puxadas para cima. Claro que o Stephen Curry faz falta, mas ainda assim o time dos Warriors se mostrou capaz de pontuar bem contra o San Antonio Spurs e deve vir para uma partida de recuperação depois de perderem em casa para esse adversário que muitos consideram um dos piores da NBA. Outra coisa que a gente também precisa destacar nos confrontos diretos entre essas franquias é que nos 2 que aconteceram nessa temporada, a gente teve pelo menos 230 pontos, o que também é muito positivo para esse nosso palpite. E mais do que isso, esse over ele conseguiu ser superado nos últimos 5 encontros consecutivos, considerando jogos de temporada regular. Então, a última vez que ficamos abaixo foi em abril de 2022. Então, a gente está bem posicionado aqui para esse over. E vamos finalizar aqui com Nuggets e Raptors, mas antes, pessoal, vou deixar a dica para vocês do dia. O link da Estrela Bet está aqui na descrição para vocês criarem o cadastro de vocês. Através desse link é muito fácil, vocês vão adicionar à conta de vocês um bônus de até 100% e também promoções exclusivas. Sempre que você criar um cadastro e acessar o link da Estrela Bet através do nosso link, você vai ter promoções exclusivas pintando na tela para vocês na sua página inicial. Não só de basquete, mas de diversos outros esportes. Então, aproveitem para fazer o cadastro de vocês e garantirem um bônus exclusivo aqui do Cesta de Trade. Não precisa de cupom, é só clicar e solicitar ali se você quer uma promoção exclusiva de primeira aposta grátis ou então um bônus de 100% no seu primeiro depósito. Então aproveitem e apostem com moderação, beleza? Vamos falar aqui a respeito de Nuggets e Raptors. Então até aqui os nossos palpites foram mais de 7,5 pontos do Isaiah Stewart, aliado com vitória do Boston Celtics. Ou então, vitória do Boston Celtics e acima de 108,5 pontos do próprio Boston, uma duplinha ali envolvendo a mesma equipe. Vamos de acima de 222,5 pontos no jogo entre Spurs e Warriors e também indicamos a vitória dos Mavericks. E aqui, não necessariamente a gente vai passar um palpite para vocês, porque as linhas estão baixas em diversas categorias, mas a gente vai passar limpa dentro dessa partida em tudo que a gente acredita que deve acontecer, que é Denver Nuggets deve vencer, eles devem pontuar bem. A gente deve ter aí muitas assistências do Jamal Murray, porque os Raptors são dos times mais vazados da liga e o Jamal Murray
tem muitos alas arremessadores de 3 ali no seu elenco, capazes de ferir esse Toronto, que é um time que sofre muito para alas. Fiquem de olho também em um bom desempenho desses próprios alas, em pontuação, em bola de 3, seja o Aaron Gordon, seja o Michael Porter, ou então também o Kentavious Caldwell-Pope. Mas vocês também podem ficar de olho num triplo-duplo, sim, do Nikola Jokic. Bom, eu vou fazer essa análise aqui para vocês, não dizendo que essa é uma entrada extremamente segura, mas caso vocês tenham um dinheirinho sobrando e querem se arriscar no mod de 2,50 aqui a favor do Jokic, se vocês gostam desse mercado de triplo-duplo, eu recomendo bastante para vocês, porque ele tem um cenário aqui bem legal para conseguir um triplo-duplo sim nessa noite, tá? Então, repetindo, isso não é uma tip, mas se você tem um dinheirinho sobrando, eu diria que vale a pena. Ou então, minimamente, isso é uma validação para você que já pensava em fazer isso, e eu tô dizendo aqui para vocês que sim. O Nikola Jokic fez 20 triplos duplos, né, em 62 jogos jogados, o que é um desempenho absurdo aqui dentro dessa temporada. O Nikola também nos últimos 9 jogos, ele conseguiu triplo-duplo na maioria das partidas, em 5 dos últimos 9, o que também é muito interessante. Hoje ele vai enfrentar um Toronto Raptors órfão do garrafão. A gente tem aqui o Scottie Barnes de fora, Jacob Poeltl também não vai jogar, então o garrafão deles fica mais baixo, mais fraco, e o melhor defensor de perímetro deles, que é o Scottie Barnes, não vai ter como segurar assistências do Jokic, que vem de dentro para fora, para usá-las arremessarem de 3. Quando a gente vem aqui para os últimos 7 jogos, que foi quando a equipe do Toronto Raptors passou a sofrer mais com pivôs, eles são um dos times que mais cedem rebotes para jogadores dessa posição, o segundo, e a gente também está falando de um Toronto Raptors, que é o quarto time que mais cede assistências por jogo na NBA, 28.4 por partida, mas piorando esse desempenho nos últimos 3 jogos, cedendo 32.7 assistências por jogo. Dentre os visitantes, é o terceiro visitante que mais cede assistências, então o Nikola Jokic está bem posicionado também para conseguir pelo menos 10 assistências aqui, além dos rebotes que a gente já citou para vocês. Em relação à pontuação, 10 pontos é um número muito baixo para um jogador do nível dele, e que, repito, vai enfrentar um garrafão órfão ali de Jacob Poeltl, e também sem o Scottie Barnes, que é o melhor ala pivô que esse Toronto Raptors tem. Então, ele vai ter facilidade de pontuar, assistir e conseguir rebotes. E quando eu falo dessas assistências, é porque a gente depende de seus alas pontuando bem, seus alas convertendo seus passes, chances criadas em pontos. E a gente está falando, repito aqui, de um time do Toronto Raptors que é um dos mais vazados da NBA para alas, um dos times que mais sofrem pontos com 0 dribles do jogador adversário, é também o Toronto Raptors, um dos 10 que mais sofrem pontos dessa forma na liga, o que significa que, geralmente, para você pontuar com 0 dribles, você tem que receber a bola. Drible é quantas vezes você bate a bola no chão, né? E você simplesmente já converte, já arremessa, já vai para a cesta. Ou então, se a gente for colocar aqui com pelo menos um drible, ou na verdade com um drible, a gente está falando de um Raptors que é o segundo time mais vazado. Geralmente um drible é feito só para você limpar a jogada, fazer um fake, bater para dentro, e caracteriza como se o espaço criado para a jogada fosse gerado pelo passador, não pelo arremessador, então a mesa sempre computa como assistência. Então é todo um cenário aqui bem legal para a gente trabalhar aqui com o Jokic, botar uma fezinha no mod um pouco superior e quem sabe conseguir um belo green. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que vocês vêm achando do nosso conteúdo, dos nossos palpites, se concordam, discordam e qual é o palpite preferido de vocês para essa noite. Conteúdo exclusivo lá no nosso grupo VIP também envolve o palpite entre Cavs e Suns, além de odds exclusivas com odds superiores às que a gente passa aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e falou!